Pai e do Senhor Jesus Cristo. Com alegria, iniciando o culto de louvor ao nosso Deus, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Convite ao culto, Salmo 27, 7 a 8. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Com coração reverente, entre na presença de Deus. O Senhor nos chama agora para entrar na sua presença. Que o Senhor abra o vosso coração e faça morada dele hoje e para sempre. Louvemos ao nosso Deus com o hino Ministério da Oração e Louvor, dirigindo o hino 113. Achei um bom amigo. Oração de adoração com o sócio da UPH. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor Deus, por Senhor nosso Deus, grande, que nos sustenta a todo momento. Te adoramos, Senhor Deus, porque o Senhor cuida de nós e sabemos que o Senhor está sempre presente em nossas vidas. Te adoramos, Senhor Deus, pelo seu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós e nos deu a salvação. Te adoramos, Senhor Deus, porque o Senhor se inclina para ouvir as nossas orações. Obrigado.
obrigado por tudo, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Leitura bíblica de confissão de pecados. Nós somos lavados e remidos pelo Sangue de Jesus, mas reconhecendo que somos pecadores, por isso devemos sempre confessar a Deus os nossos pecados e pedir a Ele seu perdão. 1 João 1, 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Novamente, celebração do louvor, dirigindo o hino 94, A Porta da Salvação. Oração, confissão de pecados, convido o presbítero Nilson. Vamos orar, igreja. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos aqui, Pai, nessa noite para te pedir, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, de cada um de nós, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada família, Senhor Deus, que se faz representar aqui nessa noite, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Pai, olhando, Senhor Deus, para cada área das nossas vidas, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas crianças dessa igreja, Senhor Deus, por cada sociedade dessa igreja, Senhor Deus. Senhor, livra-nos, Senhor, dos nossos pecados, Senhor Deus, daquelas coisas, Senhor Deus, que te desagradam, Senhor Deus, seja com cada um de nós, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou, Senhor Deus, antes mesmo, Senhor Deus, mesmo quando ainda éramos pecadores, Senhor Deus, o Senhor já nos amava, Senhor Deus, já nos olhava, Senhor Deus, com o seu olhar de amor, Senhor Deus. Então, muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por cada ato desse culto, nessa noite, Senhor Deus. Que o Senhor seja com cada louvor, com a palavra que vai ser falada, que vai ser pregada, Senhor Deus. Com cada ato desse culto, com o mensageiro, com o dirigente desse culto, que o Senhor Pai possa ser com a família de cada um, Senhor Deus. Vindo abençoar cada dia mais, Senhor Deus. Cada um de nós, Senhor Deus. Que o Senhor Pai venha estar colocando o seu amor, Senhor Deus, dentro dos nossos corações, Senhor Deus. A sua palavra, a sua verdade, Senhor Deus.
para que assim, Deus, possamos estar a cada dia te agradando cada vez mais, Senhor Deus, fazendo a sua obra com aquela felicidade, Senhor Deus, que o Senhor colocou no nosso coração, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, em nome do final de Jesus, te agradecemos. Avisos à congregação. Pastor Lívia. Convidar a irmã Helena para estar conosco aqui, né? Anúncio, né? Mas sempre costuma fazer. Já informando para a igreja, essa semana é uma semana diferenciada, será a Semana Mundial de Oração, que normalmente nós sabemos é a primeira semana do mês de janeiro, mas aqui na primeira já iremos fazer agora na segunda semana de janeiro, né? Devido aos preparativos para os grupos poderem dirigir. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, das 19 horas às 20 horas. Terça-feira, dia 10, Eliane começará a reunião de oração, de oração com a UPA e a UCP. A direção será dos adolescentes e das crianças da igreja. Não é? A mensagem a gente já conversou, né? A mensagem aí é de 10 minutos, muito louvor e muita oração, né? Pelo nosso país, por toda a situação que está passando o nosso país, a nossa nação. Quarta-feira, o PH Benito Jaime e o Coral da Igreja. O Coral e a UPH, a União de Homens, estará dirigindo a semana de oração, quarta-feira, 19 horas, encerrando às 20 horas. Quinta, o MP, Ministério de que é dia 12, né? Quinta-feira, dia 12. MP, Ministério de Oração. Ou seja, a mocidade e o Ministério vai estar dirigindo a reunião de oração. Encerrando a reunião de oração, ou a semana mundial de oração, na sexta-feira, 13 às 19 horas, com a nossa SAF. A SAF está sozinha, todo mundo deu um par, e a SAF não ganhou um par. A SAF está sozinha, vai dirigir na sexta-feira, né? Mas já estou aqui sabendo que o presidente Marco, quando um convite ao grupo de senhoras para cá, tem uma coisa acontecendo ali, que vai ser muito legal, na sexta-feira próxima, às 19 horas, SAF encerrando a Semana Mundial de Oração. Eliane, Retiro, fala Retiro para a gente. Então, lembrando os irmãos que já no dia 12 agora vence mais uma parcela, né? Os irmãos que estão dentro depois no passe, ou cumprindo seu pessoalmente no valor, a gente vai pagar a quarta parcela, né? É a quarta, próximo 5, né? Essa é a quarta parcela. Tem que separar também depois do alimento, do ônibus. E das 12 crianças que vão já atender lá no sítio em Gostotiva, perdão, Samba Antiga, né? Samba Antiga. Lembrando que ainda tem uma vaga, então, essa última vaga está abençoada. Mas, em nome de Jesus, a gente vai preencher essa última vaga. Tem uma vaga ainda, são 30 pessoas, nós temos 29 pessoas para poder ir com a gente para esse retiro espiritual. Até muita coisa boa, né, Guilherme? Culto todas as noites, vai ter também parte do esporte, né? O presbítero Marcelo, para uma Cláudia, vai fazer parte do esporte lá. A gente já está sabendo disso aí, quando trabalhamos as brincadeiras relacionadas ao esporte, ao vôlei, ao futebol. Olha aí, Marcelo, futebol, tem futebol lá, se Deus quiser. Estão dizendo que vai comer churrasco terça-feira? Com certeza, Só tem uma vaga, hein? Só tem uma vaga. Tem churrasco terça-feira, né? Se Deus permitir, vai ter gincana de grupo. Depois do culto, geralmente a gente faz as dinâmicas, né? Então, a pessoa coisa. Aí chega 10 horas da noite, né? Aí tem um chazinho com biscoito, né? Meu Deus. Só tem uma vaga. É a sua vaga, Eliane, é a vaga desse irmão. Eu não sei quem é, mas esse irmão tem. É a segunda aí que vai pedir você ou ela pedir você com essa vaga. Então, Eliane. Então temos que continuar insistindo, né? Insistindo porque tem que fechar essa vaga. Por que tem que fechar essa vaga? Porque dependemos disso para o pagamento das nossas dívidas, né? É isso aí. É tudo certinho, né? Então a gente pagar a proprietária. A proprietária chama-se Cláudia e o sítio se chama Espaço Cláudia. A moça de esportes é Cláudia também. Que coisa, né? Glória a Deus por isso, né? Então, e crianças? Fala de crianças. Como é que vai ser a programação, As crianças estão convocadas, os papais, as mamães, trazendo seus filhos na terça-feira, né? As crianças vão estar dirigindo juntamente com a UPA. Elas irão cantar também, as crianças irão cantar uma canção daquela de Natal, que eu vou escolher direitinho. E eles vão estar dirigindo a programação da primeira geração. Disseram que a Bíblia é verdade, que a diretoria vai dirigir, mas que
Alice, é isso mesmo? Cada um faz um pouquinho. Ah, que maravilha. Ô, glória, muito bem isso, muito bom mesmo. Bom, tem que falar agora da missionária Rosana e também do Andrés com a Rosana. A Rosana foi em Minas Gerais, patrocínio em Minas Gerais, no Instituto IBEL, Instituto Bíblico Eduardo Lani, em patrocínio em Minas Gerais, que pertence à IPB, e lá conversou com o presidente do Supremo Conselho, o reverendo Roberto Brasileiro, que é o diretor-presidente do IBEL, e conseguiu uma casa de graça para eles morarem lá. Um pouquinho de nada distante do Instituto IBEL, mas é de graça. Essa casa pertence ao IBEL, o IBEL geralmente entrega para que os alunos possam morar na casa enquanto estão estudando lá. Eles vão estudar de manhã e vão fazer trabalhos práticos na parte da tarde. Eles vão entre o dia 15 e 24 estarão indo para Minas Gerais, patrocínio, para poder matricular a Sofia, né, na rede estadual, onde ela vai estudar o dia inteiro lá, almoçar, tomar café, o dia inteiro. E o casal é de graça a casa, mas o casal precisará da sustentação de colaboradores na igreja para, de maneira fixa, doar valores para que eles possam passar esses 3 anos estudando no IBEL, para se tornarem missionários do IBEL. Aqui na igreja vai ficar uma irmã responsável por recolher essas doações fixas para ao casal André e Rosana. Será Deise Sato, sua irmã. Ela vai ficar responsável de recolher com as pessoas que querem ajudar ao casal do José André e Rosana a estudar lá, que é uma causa nobre, né? Querem se preparar para poder evangelizar e serem missionários. Você quer participar dessa obra? Quer ajudar o casal? Fala com Deise Sato, hoje ela não está aqui, mas deixou a caçula, deixou a irmã aqui. Então você não tem a Sata mais velha, você tem a Sata, a caçula está aqui, fala com ela e ela vai atender você, diga assim, não pegar o seu nome, né? Para poder a relação ali é você e Deus, fique à vontade em relação a isso. Mas, anúncio, quanto tempo? Quinta-feira, então, não tem estudo sobre renovação. Quinta-feira eu vou descansar. Vou descansar. Eu vou estar aqui, vou louvar a Deus aqui, vou orar para meus irmãos e ouvir palavra boa para edificar o coração. Quinta-feira é uma cidade e Ministério de Oração e Louvor, Lucas e Hélio, João da Liderança, que beleza. Oferta de gratidão. Cadê? Não estou ouvindo. Não, gosto muito de nós. Deixa eu ver. Aí, vamos. Isso. Obrigado, Ana Cláudia. Oferta de gratidão, sim, irmãos. Lembra que a gente falou da oferta de gratidão iria ser o sábado, até muito mal, que é hoje, segundo domingo, que é hoje, terceiro domingo, que é domingo que vem. Então, oferta de gratidão. Você quer participar? A irmã Cláudia distribui envelopes. Mas se você não tiver, fala com o diário de plantão, né, Cláudia? E ele vai te dar um envelope para você participar da oferta de gratidão. O intuito da oferta de gratidão é você pode dizer para a igreja qual o intuito desse recolhimento da oferta de gratidão. Você também na igreja sabe muito bem, né? Porque a igreja, né, devido à pandemia, da pandemia para cá, nós ficamos com déficit nos pagamentos, né? Então, esse dinheiro vai ser para fazer pagamentos atrasados. Exatamente isso. Gostaria de dizer, para fazer obra aqui e ali, né? Gostaria de falar isso claramente, né? Mas tem que ser falar o que é. O que é isso? É mais fácil, muito melhor falar a verdade do que ficar omitindo, né? Nem mentir, não omitir, você não falar tudo. Você fala uma coisa e fala outra. A gente fala o que é. É isso. Senti vontade. Amém. Não senti vontade. Deus te abençoe. É assim, né? A gente louva Deus na vida dos irmãos. A quarta-feira tem reunião da SAF, do Grupo Fé. Vai ser aqui na igreja. Vai ser quinta. Desculpa. Ia ser quarta, vai ser quinta. Às 15 horas aqui na igreja. A reunião do Grupo Fé da SAF. Exatamente, né? Fé quinta-feira, 15 horas. Amém. Mas fé depois de 9 horas. Não, eu sou do fé, né, Fernandes? Quer chegar às 15 horas, só sair 8 horas da noite. Irmão para casa, irmão. Descansa, não, você quer ficar direto. Amém. Muito bem. Bem-vindos a palavra está com o irmão, a direção do culto. Convido a igreja de ficar de pé para lermos alternadamente o Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 1 a 11, leitura alternada. João 10, 1 a 11. Leia a palavra de Deus. Em verdade te digo, porque não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas só por outra parte,
Este é ladrão e salteador. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Todos. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Igreja para tomar assento e vamos entrar louvando dentro do consultório para a irmã Roberta Santana. Os irmãos souberem, podem adorar o Senhor Jesus com esse cântico. Sim, Jesus. Não se espante com o que eu vou dizer, pois serve pra mim, pra você. João teve uma visão de Deus, teve a revelação na ilha de Patmos. Bem-aventurado aquele que lê e crê na sua palavra, de Deus recebe o perdão e livre da condenação tem a vida eterna. João viu o grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença
ministério de oração louvor com 3 cânticos. Vamos ficar de pé, irmãos, para continuarmos louvando o Senhor nessa noite. Ele que é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. E foi para isso que nós saímos dos nossos lares e viemos aqui nos juntar com a igreja do Senhor para Ele. Assim como
momento da entrega dos dízimos e ofertas, serão utilizados o sustento da obra. Essa igreja também, na daquilo, foi feito todo o segundo domingo, são demonstrados de alimento e princípio para atender famílias necessitadas. Leitura em Levítico 27 a 30, assim nos diz a palavra de Deus. Também, todas as dívidas da terra, tanto os cereais do campo como os frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Sim.
dizer, Senhor, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu santo nome, Pai. Estamos aqui, Senhor, só para te adorar. Então, que cantamos agora, Senhor, no fundo do nosso coração. Pai Santo, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelos dízimos e as ofertas trazidas da tua casa, Senhor, para o sustento, Senhor, da tua obra, do teu evangelho pregado nesse bairro, Senhor. Ó Pai, sustenta-nos, Senhor, debaixo da tua fé que vem do teu Filho Jesus Cristo, fé depositada em teu Filho, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada família aqui representada, e aqueles que estão em casa, Senhor, tu possas abraçá-los, honrá-los, Senhor, com a tua presença. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gostaria agora de chamar as crianças para o grupo infantil. Está chegando o momento de ouvirmos a mensagem da palavra de Deus, aquela mensagem que com certeza Deus colocou no coração do Carlos Alberto, que será transmitida para nós. Como eu digo sempre, Deus tem uma mensagem para o seu coração, para o meu coração, para o nosso coração. Abre meus olhos para ver algo de bom que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate, solte, enfim. Quero silente sim ficar, quero, Senhor, a mim falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre o ouvido para ouvir toda a verdade que me das. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, quero, Senhor, a mim falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre minha boca, então darei novas de vida, paz, perdão. Abre minha alma, então eu irei paz repartir com a multidão. Quero silente sim ficar, quero, Senhor, a mim falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Pastor, trazendo para nós a mensagem que Deus colocou no seu coração.
Quero convidar a todos a esse encontro na casa do Pai para abrir o livro de 2 livro Samuel. Abra por gentileza, irmão e irmã, amigo visitante, você que está aqui na casa do Pai, você que está nos assistindo pela rede social. Abra a Bíblia Sagrada, 2 livro Samuel, capítulo 12, verso 15 ao 25. Segundo livro Samuel, capítulo 12, verso 15 ao 25. Se você localizou, basta dizer amém. Todos localizaram? Amém mesmo? Então a gente vai ler. Diz assim a palavra do Senhor: a morte do filho de Batseba. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá? Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, puseram diante dele e ele comeu. Disseram os seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei, chorei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. A igreja pode tomar assento em nome de Jesus. Pai, estamos na tua casa, querido e amado Deus, e queremos te pedir, Senhor Deus, a sua intervenção das nossas almas, dos nossos corações, dos nossos pensamentos, os afazeres que estamos fazendo agora, ó Pai, neste momento tão precioso, que é o momento de ouvir a tua voz. Ó Pai, que nada se faça nesse lugar, nessa igreja, neste momento, que não seja, Pai amado, dar a tua voz a primazia, Senhor Deus, dar a tua palavra a primazia, entender que este momento é o único. Os outros momentos podem acontecer em diversas situações, ó Pai, mas agora é hora de ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, Senhor Deus. Derrama a tua bênção sobre aqueles que estão dentro do templo, te pedimos. Derrama a tua bênção sobre aqueles que estão, ó Pai, fora do santuário, Senhor Deus. As crianças que estão aprendendo a tua palavra através do culto infantil, ó Deus. Os irmãos que estão de plantão diaconal, trabalhando na tua casa, com obreiros que são, ó Deus, derrama a tua graça, derrama a tua bênção. Ó Pai, não permita que nenhum obstáculo se levante, Senhor Deus, querendo interromper ou dissociar o prestar atenção no coração deste servo, desta serva, para o que o Senhor quer dizer nesta noite.
Abençoa-nos, ó Deus, ilumina-nos com teu Espírito Santo. Queremos te ouvir. É o que te peço e te agradeço, Senhor, não em meu nome, porque eu sou merecedor de nada nem pedir, ó Pai, mas compreendemos na tua palavra em o nome de Jesus. Que nós oramos agora e para todos sempre. Amém, Senhor. O título dessa mensagem, desse tema desta noite é: a perda, ela pode ser superada. Esse é o tema desta noite. A perda pode ser superada. Eu digo para você que todos nós estamos colocados aqui nesta casa, e aqueles que estão também nos seus lares ou em outros lugares, mas estão assistindo e participando do culto pela internet. Todos nós já experimentamos, podemos falar assim, a perda de um ente querido, perda de alguém que se ama, perda de um emprego, perda de dinheiro, perda de amigos. Eu digo para você que a perda é um evento que nos machuca, é um evento que nos faz sangrar por diversas vezes nessa existência terrena. E a perda provoca em nós, seres humanos, um sentimento de dor, um sentimento de ausência, um sentimento de falta. A perda, ela é mestre, ela tem essa maestria de deixar nas nossas almas um buraco muito grande em nossas almas, em nossa existência. Guardada, diria eu, as devidas proporções, todos nós que estamos aqui já experimentamos em algum momento da nossa existência algum tipo de perda, ou sabemos o que é perder. Sabemos exatamente o que é perder. Digo também para ele, Jaime Barbosa Dias, que não só nós sabemos o que é perder, mas o próprio Deus, ele sabe exatamente o que significa essa palavra do sofrimento. Deus também experimentou o sofrimento. O Senhor Deus experimentou o sofrimento. O profeta Isaías, 700 anos antes da vinda do Messias, o profeta Isaías, 700 anos antes da vinda do Messias, lá em Isaías 53, versículo 3, Isaías descreve assim o Cristo que haveria de vir. Ele escreve: homem de dores e que sabe o que é padecer e sofrer. Assim Isaías, o profeta, escreve o Messias, o Cristo que haveria de vir, que é o Filho de Deus. Por isso eu digo para você claramente nesta noite: sim, Deus sabe o que é o sofrimento. Deus sabe o que é o sofrimento, porque Deus também padeceu, como está escrito aqui. Ele sabe o que é padecer e sabe o que é sofrer. Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O texto em questão nós acabamos de ler, segundo Samuel capítulo 12, verso 15 ao verso 25, é uma referência nos episódios mais tristes, igreja, da vida do rei Davi. A vida do rei Davi. Trata-se do dia em que Davi recebeu a notícia da morte do filho dele. Contudo, eu digo que esse não é um evento isolado. Além da dor, da perda da criança, do filho dele, que Davi perdeu, além dessa dor da perda da criança, havia em Davi um sentimento, irmão de Paulo, um sentimento, eu diria assim, de culpa e de vergonha nacional, porque diante de Deus e diante do povo, os pecados de Davi afloraram. Todos tinham conhecimento. Então Davi não estava somente tendo a perda, o sentimento de perda do filho que morreu, da criança que morreu, do bebê que morreu, mas Davi também tinha, o cara sabia, um sentimento de culpa e de vergonha diante de Deus, diante do povo, pelo adultério que ele cometeu com Betseba, a esposa de Urias, e que gerou para ele um filho e que veio a morrer, como nós vimos o relato agora em Samuel 12, do 15 ao 25. Então nós observamos que essa história de Davi, ela envolve um dos atos mais escandalosos da Bíblia Sagrada. Um teólogo muito conhecido, Charles Swindoll, que é pastor, teólogo, escritor e professor, ele disse o seguinte: Charles Swindoll, ele falou sobre esse assunto. Nenhum pecado, disse Charles Swindoll, nenhum pecado salvo de Adão e Eva recebeu mais publicidade do que o pecado de Davi com Betseba. Isso diz o teólogo Charles Swindoll. Ou seja, nenhum pecado salvo de Adão e Eva recebeu, irmão, mais publicidade do que o pecado de Davi com Betseba.
A Bíblia diz então que a criança morreu. Como? Nos primeiros dias após o nascimento de Abraham Franklin, a criança morre. A criança morreu. Essa criança não tinha nome, não deu tempo. Não deu tempo. Você pensar em nome. Essa criança não teve tempo nem mesmo para colocar entre aspas de registrá-la. Não deu tempo. Ela nasceu enferma. E diante desse quadro, o texto diz, no versículo 16, vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, no versículo 16, a Bíblia diz que Davi passou a noite prostrado em terra, por causa do filho, por causa da criança. Olha, se ele passou a noite prostrado em terra, ele passou a noite, minha esposa Luciana, de joelhos. Davi passou a noite de joelhos, orando a Deus, buscando a Deus pela vida do seu filho. Assim nós vemos o texto bíblico. Agora, você sabe como é que foi isso? Como é que Davi ficou ajoelhado, orando a Deus? Basta você mesmo experimentar hoje, quando chegar em casa, e tentar ficar de joelhos, orando, durante 10 minutos. Deixe você em casa ficar de joelhos, orando durante 10 minutos. E você vai ver, Ana Carolina, que após 10 minutos, 15 minutos, há uma dificuldade de nós ficarmos nessa posição. Há uma grande dificuldade, começa a nos incomodar. E a gente quer se levantar, quer esticar a perna, porque a gente incomoda. Mas a Bíblia fala aqui, Maia, querido irmão Maia, que Davi ficou a noite inteira prostrado, orando a Deus. A noite inteira ajoelhado, prostrado, orando ao Senhor. E não foram 10 minutos, nem 15 minutos, que nós já estaremos incomodados, queremos levantar. Não, ele passa a noite inteira prostrado, orando ao Senhor Deus, clamando por quem? Pelo bebê, pela criança de 7 e poucos dias de nascido. A dor de Davi ela vai se intensificar. Como? Pela quebra de um princípio que é natural. E vocês vão entender. A ordem natural da vida é que os filhos enterrem os pais. Essa sempre foi e sempre será a ordem natural. Aqui, entretanto, a Bíblia Sagrada apresenta para mim e para você um pai que caminha até a sepultura e está no lado do seu filho. E enterra o seu filho, e vai sepultar o seu filho. Então a ordem natural das coisas foi quebrada aqui, o princípio natural foi quebrado aqui. Os filhos devem enterrar o pai, mas aqui é um pai enterrando seu filho, que nem nome tinha ainda, um bebê de poucos dias de nascido. E Davi vai enterrar o seu filho, colocar numa sepultura. Eu digo que foi indescritível a dor deste pai, a dor de Davi. Um pai ou uma mãe que se depara com essa realidade, com certeza sente uma dor terrível. Terrível. Enterrar sua filha ou enterrar o seu filho, um pai e mãe que faz isso, com certeza sente uma dor indescritível. O fato se agrava ainda mais. Por quê? Porque Davi era o responsável direto pela morte, presbítero amados, pela morte do seu filho. Davi, ele era o responsável direto pela morte do seu filho. Afinal, o pecado de Davi ocasionou a tragédia da morte do filho. É difícil entender então por que um bebê inocente sofre pelos pecados que ele, bebê inocente, não é responsável. Ele não é. Uma criança, um bebê de dias. É difícil entender então porque um bebê inocente sofre pelos pecados que ele não é responsável. Mas eu digo para você que essa é a natureza terrível do pecado. Assim funciona o pecado. O pecado ele traz sequelas. O pecado ele traz consequências desastrosas. Desastrosas. E que envolvem inocentes. Os pecados trazem consequências desastrosas que envolvem inocentes. Os pecados são perdoados na cruz do Calvário, sabemos disso? Perdoados na cruz do Calvário. Mas o perdão de Deus não anulará as consequências do pecado. Aí cabe uma pergunta: quantas esposas e filhos sofrem por causa do adultério cometido por um pai, por um esposo? Quantas esposas e filhos sofrem por causa do adultério cometido por um pai, cometido por um esposo? Eu digo que o pecado nunca é um ato isolado. Quantas pessoas inocentes não são vítimas diariamente de criminosos? Ontem mesmo estávamos vendo, minha Luciana, minha esposa, um guia de turismo, que é assaltado aqui no Rio de Janeiro, de madrugada, não foi? Por duas mulheres numa moto, foi assassinado por elas, com facadas da mulher que estava na garupa. E ele tentando tirar a arma, que ele julgava a ser verdadeira, e era de brinquedo. Inofensiva a arma que estava naquela que estava na garupa, mas aquela que estava pela morte estava com uma faca.
e o rapaz morreu esfaqueado. Ao tentar lutar com as duas, e ninguém absolutamente fez nada. Quantas pessoas inocentes não são vítimas diariamente de criminosos? Quantas crianças não são vitimadas por erros cometidos por outras pessoas? O filho de Davi foi vitimado pelo erro cometido pelo seu pai, Davi. Davi é o culpado por aquela criança morrer. Entretanto, o que mais nos chama a atenção no texto é a maneira como ele, Davi, reage à morte do filho dele. Ele poderia ter mergulhado, como muitos de nós mergulharia, numa crise espiritual aguda e azeda, poderíamos falar assim, mas não mergulhou. Ele poderia ter, a depressão poderia ter escravizado após a morte da criança, mas não o escravizou. O sentimento de culpa poderia ter o feito refém, mas não o fez após a morte da criança. E sua relação com Deus poderia ter sido tremendamente afetada após a morte da criança, mas isso não aconteceu. Porque afinal de contas, irmãos, vocês lembram que o texto fala, as orações de Davi não foram atendidas por Deus. Ele orou para a criança ser salva. Deus não atendeu a oração de Davi. Suas orações não foram atendidas no seu jejum. Ele fez jejum. O seu jejum não surtiu nenhum efeito. Contudo, Davi nos mostra que a perda pode ser superada. É o tema da mensagem de hoje. Ele nos mostra que a perda pode ser superada. Eu creio que esse tema serve para mim e serve para você que está colocado aqui. Não importa o problema que nós estamos passando agora, mas a perda pode ser superada. Como? É o que vamos ver na palavra do Senhor Deus. Primeira coisa, aceite aquilo que você não pode mudar. Aceite aquilo que você não pode mudar. Muitos fatos na vida não podem ser mudados. O tempo não pode ser mudado. O cantor popular, bom tempo de tempo, período Jaime Cazuza, o cantor popular Cazuza, ele tinha uma canção, talvez os mais antigos lembrem, mais novos não, que dizia: o tempo não para. Eu anotei até aqui: o tempo não para, não para, o tempo não para, não para. Dizia Cazuza em uma de suas canções que foi um grande sucesso na época dele. Tinha razão Cazuza, o tempo não para, realmente não pode ser mudado, não pode ser modificado. O segundo ponto é: aceite aquilo que você não pode mudar, é que o passado não se modifica. Não tem como você modificar o passado. O passado já aconteceu, já foi. Não tem como modificar algo que já foi, que já aconteceu. Terceiro item: o fato de uma pessoa ter morrido. Não dá para você transformar esse fato de que uma pessoa faleceu. O fato de uma pessoa ter morrido, se morreu, não mais veremos nesta terra. É um fato que não dá para modificar. Por mais que nós queremos ver, não tem como ver alguém que partiu, alguém que morreu. Não veremos mais nesta terra, diz a Bíblia Sagrada. E aí, eu quero contar para você o que pude presenciar e vivenciar. No dia 26 de novembro, como esperei para poder contar isso, eu e o Jaime? No dia 26 de novembro, na madrugada do dia 26 de novembro, a minha mãe, com 94 anos de idade, no quarto dela, na caminha dela, ficou gritando a madrugada inteira pelo nome da minha irmã e das minhas duas irmãs que moravam com ela. A madrugada inteira ela gritava o nome de Ana Glória e o nome de Tereza o tempo inteiro. E elas iam lá, conversavam com ela e não adiantava, e ela gritava. Era um grito de agonia, era um grito de desespero, era um grito horrível, que o tempo inteiro ela ficava chamando e nada resolvia. Elas iam no quarto, mas ela não se acalmava. E então no dia seguinte, o telefone desligado, eu liguei meu telefone, pude entrar no grupo da minha família, vi que aqui tinha vários áudios das minhas irmãs comentando o fato, até algumas gravações, né, Luciana? Algumas gravações de minha mãe falando coisas estranhas com elas na madrugada, e elas pedindo: olha, a gente chama de Carlinhos, vem aqui, mamãe está muito mal, vem fazer uma oração. E aí, vendo aquilo, conversando para a Luciana, aquela sexta-feira, fui para o Méia, fui para o apartamento de mamãe. Chegando lá no apartamento de mamãe, no Méia, entrando na casa, entrando no apartamento,
por demais estranho para Jerusalém. Um ambiente pesado, onde ela estava. Ela estava dormindo naquele momento. E a minha irmã falou: olha, ela está dormindo, é bom falar baixo, não acordar, porque passou a noite inteira gritando, desespero. E eu falei: não, pode deixar, não vou falar alto, deixa ela ver. Aí entramos no quarto, eu vi. A expressão dela não era uma expressão boa. Ela estava dormindo, mas a expressão era uma expressão carregada, uma expressão pesada, que ela estava naquele quarto. E então ficamos conversando com a minha irmã na sala e falei: vamos fazer oração. Me conta como é que foi. Ela me contou toda a história, que foi de madrugada, todo aquele terror que foi ela ficar gritando e alegando dores o tempo inteiro e nada resolvia. E eu falei: vamos fazer a oração agora. Eu vou fazer aqui na sala e depois eu vou fazer no quarto, mas no quarto eu vou cuidar de falar embaixo, para que não vá acordar a mamãe. Então fizemos na sala a oração, e nessa oração nós repreendemos tudo que poderia estar prejudicando, atrapalhando, ou de alguma forma tirando o equilíbrio da minha mãe, como ser humano que ela é. E depois fomos no quarto. No quarto, então, impusemos as mãos e continuamos a oração, clamando que os anjos do Senhor entrassem naquele lugar. E que os anjos de Deus limpassem aquele quarto, o Espírito de Deus limpasse tudo que estivesse enterrado dentro daquele quarto. Onde estava minha mãe? Os anjos pudessem tirar suas espadas, embanhar suas espadas e ficar com as espadas desembanhadas em proteção dela, ali naquele lugar. Oração fizemos ali, de oração para Deus, para o Senhor, e depois de final impusemos as mãos, impetramos a bênção de Deus naquele lugar. Fiquei à tarde com a minha irmã, voltei para casa, e no sábado de manhã, dia 27 de novembro, de madrugada, 6 horas, minha irmã começou a ligar para mim, peguei o telefone, atendi. Ela disse: Carlinhos, eu fui lá no quarto e eu acho que a mãe partiu. Mas como? Não, eu fui lá, eu vi e ela não está respirando, não tem batida, não tem nada. Vem para cá. E aí falei com a Luciana, fui para lá com a Tomé, e chegando lá, antes de ir, uma coisa que eu aprendi no seminário: o corpo humano tem que ser respeitado, tem que haver respeito pelo corpo humano, tem que ter ordem, decência e respeito pelo corpo humano. Por nós fomos criados por Deus em mais semelhança do Senhor. Aprendi isso no seminário. Então, quando eu fui para lá, na devoração, eu pensei: mamãe dorme toda encolhida. Eu não quero que minha mãe vá para o caixão assim. Eu falei: mas agora eu vou ter coragem, mas eu vou entrar naquele quarto. E vou pegar essa Bíblia, assim, eu vou pegar os braços da mamãe, vou colocar na posição certa. Vou pegar as pernas de mamãe, vou colocar na posição certa do seu corpo. Aquilo me invadiu a mente, que eu ia mamar o tempo inteiro. Eu tinha que ir lá, e só o corpo dela, todo o respeito que a minha mãe merecia, aos 94 anos. Quando eu cheguei na casa das minhas irmãs, foi com essa intenção. Entrei no quarto. Depois chegou minha sobrinha, chegou meu irmão, mais tarde, chegou todos, mas ninguém tinha coragem de ficar no quarto. Então fui para o quarto e ali beijei minha mãe, acariciei seus cabelos, agradeci a Deus pela vida dela. Comecei então a fazer o que eu me propus fazer desde casa. Foi muito difícil, porque eu já fiz isso com outras pessoas que partiram, mas ninguém era minha mãe. Eram outras pessoas, não era minha mãe. Puxei seu braço, coloquei na posição, ela estava encolhida, devagar fui puxando o braço, depois puxou o corpo bem devagarzinho, com muito carinho, e pôs suas pernas, depois puxei seu corpo, coloquei em cima da cama, no travesseiro, depois minhas sobrinhas vieram, e pudemos então, junto com o moço que veio para a remoção do corpo, colocar um vestido nela, e com decência, comecei a levar daquele apartamento para a sua sepultura. Foi um momento muito difícil que eu queria contar para a igreja e fiquei 1 mês e meio sem poder abrir e dizer tudo isso, porque veio logo a época de Natal, festas, alegria, que não ia acontecer para vocês nunca, mas foi algo que ficou dentro do meu coração o tempo inteiro. Desci com naquele apartamento, uma cadeira de rodas, o corpo dela, uma cadeira de rodas. No elevador, eu e minhas sobrinhas, aquele moço da funerária. Meu Deus, vai ser muito difícil. Ela sem vida, o corpo querendo cair, segurando
segurando ela, com todo respeito, com toda reverência, tem que ter sido ao corpo humano, decência e respeito ao corpo humano. Graças a Deus ninguém parou aqui no elevador, podemos levar até embaixo, depois se ficar ajudar, colocar dentro do caixão. Eu agradeço a Deus porque eu sabia que eu não estava mais ali, a alma estava com Deus, mas era o corpo dela, e eu, o filho dela, tive que ser lá para esse corpo, até ir para a sepultura. Colocamos no caixão, a mãe foi levada para o cemitério e foi sepultada. 94 anos de vida se foram, mas o seu legado ficou em nós. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, nós tivemos perdas nas nossas vidas, todos nós. Há pessoas que passaram por experiências tão dolorosas nas suas vidas que a vida se tornou pior do que a morte. Pessoas que ficaram paralisadas pelas experiências terríveis que passaram nesta vida terrena e se entregaram à situação e não conseguiram reagir. Davi reagiu à morte do seu filho de uma maneira totalmente diferente. O rei Davi reagiu. Versículo 20 diz para nós: então Davi se levantou da terra. Por consequente, a Bíblia diz no versículo 20: Davi lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa de Deus e o adorou. Davi percebeu que não poderia ficar a vida inteira de luto. Nós não podemos passar a vida inteira nossa de luto, irmãos. O luto é necessário ter um luto, mas não podemos passar a vida inteira de luto. Não podemos ficar assim. Davi percebeu isso. Ele se lava, ele se unge, se veste, muda a roupa, entra na casa de Deus e começa a adorar o Deus Criador de todas as coisas. Ele sabia que a criança estava com Deus, ele disse isso. Ele está com Deus. Ele não voltará para mim, mas eu irei até ele. Essa certeza que Davi tinha. Davi percebeu que não poderia passar a vida inteira de luto, e diante da incapacidade que ele via nele de reverter aquela situação, a criança não vai ressuscitar. Então ele resolve, nesta hora, aceitar. Isso que os servos não conseguiram compreender. Ora, quando ela estava viva, ele estava chorando, ele estava orando, clamando, queria comer, queria tomar banho, queria se vestir, só prostrado. Como é que isso aparece para ele então? Eles não perceberam que Davi aceitou, sabia que é irreversível. A criança ia para Deus. E Davi entende isso. Há coisas, irmãos, há fatos que nós não podemos mudar. E nós temos que compreender isso, que não podemos mudar. O que nos chama a atenção é essa reação de Davi. Ele muda seu aspecto físico. Quem esperava Davi derrotado pós-morte do filho, não vê Davi derrotado pós-morte do filho. Porque Davi muda seu aspecto físico. Como? Se lava, toma banho, se unge, se veste e vai em direção à casa de Deus para adorar a Deus, ao Deus que pode todas as coisas. Eu digo que isso é impressionante. E como é difícil adorar a Deus em dias de dificuldade. Imagine, ele perde o filho e agora está dentro do templo adorando a Deus. Imagine isso. Como é difícil adorar a Deus em dias de dificuldade. Como é difícil nos libertar de sentimentos que acorrentam a nossa alma, aprisionam a nossa alma. Há sentimentos que nós sentimos que aprisionam nossas almas. E muitas pessoas sofreram perdas e nunca conseguiram sarar as feridas emocionais que essas perdas provocaram nessas pessoas. Tem gente que até hoje está com a ferida aberta por perdas que ela teve na vida e que ela não conseguiu resolver com ela mesma. É fato que todos nós gostaríamos de voltar ao passado e mudar alguma coisa do passado, ou mudar uma porção de coisas na Carolina do passado. Quero mudar muita coisa do passado. Nós gostaríamos de fazer isso. Falaríamos então aquilo, se eu pudesse voltar ao passado, eu falaria aquilo que eu não falei no passado. Se eu pudesse voltar ao passado, eu deixaria de falar aquilo que eu falei, e foi ruim eu falar. Se eu pudesse voltar ao passado, eu faria aquilo que eu não fiz no passado. Se eu pudesse retornar ao passado, eu deixaria de fazer uma série de coisas que eu fiz e não foi bom naquela época, quando eu fiz. Mas nós não temos o poder, no caso, de voltar ao passado.
O passado é algo que definitivamente não temos qualquer nobre poder para mudar. Nenhum de nós tem poder para mudar o passado. Não temos esse poder. O que passou, passou. É fato e nós não podemos mudar. O segundo ponto, irmãos, em como podemos superar as perdas, e devemos superar as perdas, é que não se culpe por algo que Deus já te perdoou. Não se culpe por algo que Deus já te perdoou. Há três grandes perigos ao lidarmos com a perda, irmãos. Ao lidarmos com a perda. É você, em primeiro lugar, culpar Deus. Em segundo lugar, você culpar os outros. Em terceiro lugar, você culpar você mesmo. Então há três problemas sérios como uma pessoa que se culpa por algo que Deus, na cruz, já nos perdoou. Ela culpa Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela culpa os outros. Em terceiro lugar, ela culpa ela mesma. Eu digo que o terceiro perigo, culpar a nós mesmos, eu digo que é o grande perigo, é o mais perigoso de todos os sentimentos. Há pessoas que já foram perdoadas por Deus. Deus já perdoou. E na cruz, por Jesus, perdão já foi liberado, foi dado. Mas existem pessoas que Deus já perdoou, mas elas nunca conseguiram se perdoar a elas mesmas pelos erros que elas cometeram. Existe então a história de uma jovem que tinha cometido um aborto e foi então se aconselhar com o pastor da igreja dela, era evangélica. E no meio da conversa com o pastor, ela abriu seu coração e disse para o pastor então: sei que Cristo, pastor, me perdoou, mas eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz. Então ela claramente diz: eu não consigo, Jesus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz. E ela tinha cometido um aborto. Quantas pessoas então não estão aprisionadas por esse mesmo sentimento? Deus perdoou, Jesus perdoou na cruz, mas ela não se perdoa. A culpa é um sentimento que nos massacra, Portanto, irmão, apropria-se do sangue de Jesus, apropria-se do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus Cristo. Receba o perdão de Deus no seu coração e perdoe-se a você mesmo. Não carregue um fardo que não é seu, porque Deus já perdoou. Não carregue esse fardo, porque você não vai aguentar carregar esse fardo a vida inteira. Viva a sua vida sem carregar fardos na sua vida. Um determinado pregador pregou um sermão e que eu diria que é bastante interessante e sugestivo, porque ele diz assim no título: não há pecado que lave bastante que o sangue de Jesus não possa lavar. Não há pecado que lave bastante que o sangue do Cordeiro de Jesus não possa lavar. Aí ele fez a divisão do sermão em 5 pontos. Primeiro ponto: não há um doente que ele, Jesus, não possa curar. 2, não há um problema que Jesus não possa resolver. 3, não há um pecado que Jesus não possa perdoar. 4, não há um homem que Jesus não possa amar. 5, não há um pecador que Jesus não possa salvar. Peça perdão a Deus nessa noite pelo seu pecado. Peça perdão. E não se culpe por algo que Deus já te perdoou. E você está colocando essa culpa em cima de você. E você está se aprisionando, se acorrentando. Clame a Deus para que Deus nessa noite quebre os grilhões da sua alma acorrentada nesta noite, os grilhões emocionais que prendem a sua alma nesta noite. E seja, irmã e irmão, e você que está em casa, seja livre de culpas, porque o Senhor da glória te perdoou na cruz. Terceiro ponto, aquele que deseja entender que pode superar todas as perdas do Senhor, é que você não deve se isolar. Há uma tendência, nós, seres humanos, natural do homem, momento de tristeza, de profunda tristeza, nós nos isolamos. Em momento de dor e tristeza, a gente se isola. Ao atravessar a crise, inúmeras pessoas, elas evitam a companhia de outras pessoas. Aí você pergunta: como é que está ciclano? Como é que está fulana? Como é que está o fulano? E ninguém sabe responder, porque essa pessoa desaparece. Porque no momento de crise, nós, seres humanos,
homens temos a tendência de nos isolar, não queremos a companhia de outras pessoas, queremos evitar a companhia de outros. Então, confinamento e isolamento são dois ingredientes que eu digo a você que é muito perigoso. Confinamento e isolamento são ingredientes perigosíssimos quando associado a traumas emocionais. A solidão nunca foi uma boa companheira do homem, e por não ser, o Senhor Deus criou a mulher, porque Deus sempre entendeu que a solidão não é bom para o homem. Percebendo esse período da solidão de Davi, os amigos de Davi, lembra esse momento do texto? Os amigos de Davi se aproximam. Diz aqui que é sagrada, versículo 17. Então os anciãos, olha só, da sua casa se achegaram a ele, Davi. Os anciãos se achegaram a Davi porque viram que Davi estava sozinho, prostrado. Então os anciãos, homens de experiência e sabedoria em Israel, se aproximam do rei e querem estar com o rei. O rei não quis a companhia deles, mas aqueles homens perceberam e entenderam: não é bom que Davi esteja sozinho. Então, no verso 17, se aproximam. Davi nega a presença deles, mas eles sabiam que era certo. Está ali com Davi naquele momento. Alguém já disse que todos nós precisamos ter um Gamaliel conosco, precisamos ter um Timóteo conosco e um Barnabé conosco. Como é que é isso? Precisamos de alguém que esteja acima de nós. Gamaliel, acima de nós. Alguém que seja uma referência espiritual para o seu crescimento, irmão. Você precisa de uma pessoa que esteja acima de você e que seja para você uma referência espiritual, um Gamaliel. Nós precisamos também de alguém que esteja abaixo de nós. Timóteo. Alguém que seja nosso discípulo. Alguém que possamos passar aquilo que nós aprendemos com Deus. E esse alguém que está abaixo de nós, Timóteo, nós vamos ensinar a ele ou a ela aquilo que nós aprendemos com o Senhor. Contudo, precisamos também de alguém, não somente que esteja acima, ou que esteja abaixo, ou que esteja acima ou abaixo da Maria ou Timóteo, mas precisamos de alguém que esteja ao nosso lado. Então é a hora de Barnabé. Alguém que esteja ao nosso lado. Por que, meu pastor? Porque se você precisa de alguém que seja seu companheiro para ouvir você. Alguém que seja seu companheiro, sua companheira, com quem possamos compartilhar nossas lutas e nossas vitórias. Precisamos, Marcelo Nobre, de um Barnabé junto de nós. É impressionante também a história do patriarca Jó. Diante da tragédia que assolava Jó, seus amigos aparecem. 3. Para lhe ajudar a superar a dor. Entretanto, toda a tentativa dos amigos de Jó foram frustradas, porque eles passaram a acusar Jó dos pecados de Jó. Eles começaram a imputar em Jó pecados que Jó não cometeu. Foi o que os amigos fizeram com Jó. Mas há um evento nessa aproximação dos amigos de Jó com Jó que a gente esquece, e é importante lembrar aqui agora. Há um evento, um único momento em que os amigos de Jó de fato foram cúmplices do sofrimento de Jó. Foi a maior demonstração de amizade que podemos encontrar, que eles deram para Jó. Está registrado em Jó, capítulo 2, verso 13. E eu vou ler para você. Olha a demonstração de amizade dos amigos de Jó, com Jó abalado pela morte de seus filhos, morte de suas filhas, pela perda da sua riqueza, pela doença que estava no seu corpo, os amigos acusando ele de pecados. Mas agora, nesse momento, os amigos fazem uma coisa espetacular. Olha o que eles fazem, Jó 12, verso 13. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor dele era muito grande. Essa simples presença dos amigos de Jó, mesmo em silêncio, significou muito para o patriarca chamado Jó. 7 dias, 7 noites. Não falaram absolutamente nenhuma palavra. Por que não falaram? A Bíblia diz: porque viam que a dor de Jó era muito grande. Pelo respeito à dor de Jó, eles só ficaram ali, perto, próximos a Jó. E Jó percebia essa presença deles, acarinhando, confortando o coração de Jó.
Sim, queridos irmãos e irmãs, a perda pode ser superada, sim. Quando há amizade, quando há carinho, a perda pode ser superada nas nossas vidas. Por isso que eu digo para você nesta noite, é 2023, é novo ano, então recomece tudo de novo, mas desta vez recomece com a bênção de Deus na sua vida. Como é que é isso? Ora, a Bíblia fala para nós em Davi, verso 24, verso 25 diz assim: Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela, Batseba, um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este chamou Jedidias, por amor ao Senhor. Davi, depois da morte do filho, depois que ele se lava, se veste, se unge e se levanta, coloca de pé e vai em direção à casa de Deus e lá adora ao Senhor, e depois de adorar a Deus volta para casa e se alimenta, come, que os servos ficam até assustados dessa forma. Davi não pôde tudo isso. Davi então, que sabe que seu filho poderia mais voltar, Davi vai a Batseba, consola a mãe da criança que morreu e se deita com ela, e toma Batseba agora com sua mulher também, e teve com ela um filho, e essa criança vem a ser o grande rei Salomão. E o detalhe da Bíblia é o seguinte: deu a ele o nome de Salomão, e o Senhor o amou. O que significa o Senhor o amou? O Senhor aprovou agora essa união de Davi com Batseba, e o Senhor aprovou o nascimento dessa criança, e o Senhor aprova o nascimento de Salomão, e Deus ama a Davi e ama a Salomão. Davi decide então recomeçar. Então, irmã, irmão, aproveite esse novo ano, recomece, mas recomece debaixo das bênçãos de Deus, do Senhor, como Davi fez. Desta vez, tudo que ele fez agora com Batseba, na sua relação para com ela, Davi faz uma bênção de Deus sobre eles. E como consequência dessa bênção, o texto diz: o Senhor amou o bebê, o Senhor amou a criança, e após o nascimento, Davi entrega a criança. Natã, profeta, consagra esta criança, porque ela pertence a Deus. Natã diz: é dia de dias, porque Deus amou Davi ao seu filho. Aquela criança deveria então a ser o sucessor de Davi no trono. Davi recomeçou, quando tudo parecia que Davi ia entrar em profunda depressão, pela tristeza de não poder modificar o fato que era a morte do seu filho. Deus modificou tudo na vida de Davi, e Deus fez Davi recomeçar. E esta é a grande palavra para mim e para você nesta noite: recomece agora debaixo da bênção de Deus. Em Deus tudo é possível, e é possível recomeçar em Deus. Nosso Deus é o Deus da segunda chance. Nosso Deus é o Deus da oportunidade, da segunda oportunidade. Muitas pessoas aqui nesta noite, aqui e em casa, estão assistindo e precisam recomeçar suas vidas. Então eu digo: aproveite. Hoje é dia e noite de recomeçar. Deixe passar para trás. Como? Deixe as frustrações, deixe os pesares, deixe os pecados, deixe os fracassos, deixe as derrotas e recomece. Recomece com Deus, te abençoando, com Deus aprovando a sua vida, e com a bênção de Deus, diga assim: Senhor, eu quero construir na minha vida, a partir de hoje, uma nova história na minha vida. Muitos casais que precisam recomeçar seu relacionamento conjugal, que seja hoje, esse recomeço do relacionamento conjugal, que seja hoje. Muitas famílias estão destruídas, que Deus abençoe essas famílias e que elas possam ser reconstruídas pelo poder de Deus. Outras pessoas estão necessitadas das mais diversas coisas, que só você sabe que está sentado aqui. Eu quero te convidar para que você coloque isso para Deus, e que você fale com Ele, e que você apresente a sua vida e diga: Senhor, como Davi começou, eu quero nesta noite também recomeçar. É novo ano, então me permita, Senhor Deus, recomeçar a minha vida, a minha existência.
Que Deus abençoe você nesta noite e que você tenha paz. E que você possa usufruir desta paz. E que Deus possa fazer você prosperar nesta noite, pelo nome de Jesus. Ministério de adoração e louvor, glorificando a Deus nesse santo lugar.
frente. Quero te convidar para essa palavra de oração, a última oração desse culto. E você possa vir aqui à frente trazendo as suas petições, suas súplicas, suas intercessões, seu agradecimento. Você possa se libertar deste banco, dessa cadeira, irmão e irmã, e caminhar até aqui à frente para orar, fazer aquilo que Deus destinou à sua igreja, a comunhão com Ele através da palavra de oração. Convido você a vir. Você com a sua família, se sua família não está aqui, venha só, mas venha. Traga a família no coração. Traga as suas petições no coração. Traga aquilo que você quer pedir a Deus. Se é a vontade dEle, fazer por ti, por nós, por todos. Venha com essa oração, irmã, irmão, amigo visitante, venha de coração aberto. Venha, povo de Deus. Nos derramemos em oração a Deus, ao Senhor da glória, porque Ele pode todas as coisas. Oh Espírito Santo de Deus, venha-se nesse lugar. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, aqui estamos nós na tua casa. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos falou como superar as perdas. O Senhor nos orientou para aquilo que nós não devemos deixar acontecer sobre as nossas vidas. O Senhor nos orientou o que fazer, Pai, como agir para superar essas perdas, Senhor Deus, que acontecem sobre a nossa existência terrena. Cada um de nós que estamos colocados aqui temos determinadas perdas, ó Pai, para te relatar aqui e agora. Fala para ti coisas que aconteceram em anos já passados, já longínquos, coisas que aconteceram já no período mais recente, coisas que estão acontecendo, Pai, de hoje para hoje, da semana passada para hoje, estão acontecendo sobre as nossas vidas. Mas o que nós entendemos e sabemos, Senhor Deus, é que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Eu não tenho poder para mudar passado, eu não tenho poder para mudar fatos, mas o que eu posso fazer, Pai, é orar a Ti e clamar, Senhor Deus, porque o Senhor é Deus. Então, meu Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós nesta noite. Abençoa as crianças, Pai. Seu Filho disse: gastai o reino dos céus. Abençoa, Pai, os jovens que estão aqui. Poucos são, mas estão aqui. Abençoa, Senhor Deus, os homens e mulheres que estão colocados aqui. Abençoa este e esta que através da internet está participando do culto agora. Está orando também nesse momento. Deus, vasculhe o coração de cada um de nós aqui, quando estamos colocados aqui. Olha por nós. Olha o que estamos colocando para Ti agora, Senhor. Olha o que estamos pedindo, suplicando, agradecendo. Tem gente que está agradecendo, Pai, porque o Senhor tem sido tremendo sobre a vida dessas pessoas. Pai, derrama do Espírito Santo neste lugar. Encha-nos com o Teu Espírito Santo. Encha-nos, ó Pai, da bondade que vem de Ti. Encha-nos na misericórdia que vem de Ti. Dê-nos sabedoria para lidar com os nossos. Dê sabedoria para lidarmos com aqueles que nós amamos, ó Pai, e que estão próximos de nós. Mas que tem horas, Senhor Deus, que não conseguimos, ó Pai, falar. Tu ajuda-nos, Pai, nessa nossa fragilidade. Ajuda-nos, Pai, nessa falta, nesse momento de traquejo no relacionamento, Senhor Deus. Ajuda-nos, Pai, porque somos seres relacionais. O Senhor nos fez para nós nos relacionarmos. Então, Pai, somos nos fez para nós ficarmos isolados. Então, ajuda-nos, ó Pai, a que possamos nos relacionar uns com os outros, com bondade, com pureza, com amor, com misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cristãos nesta terra. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos diferentes nesta terra. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, para que as pessoas do mundo olhem para a Tua igreja e vejam um povo diferente, um povo transformado, um povo que tem um Deus todo-poderoso e um Deus que pode todas as coisas. Derrama a tua unção neste lugar, leva-nos para nossos lares em paz. Ó
que tenhamos uma semana mundial de oração maravilhosa, poderosa, ungida. Ó Deus, que pessoas entrem nesta casa ao longo da semana, na Semana Mundial de Oração, e sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, aqui nesse santuário. Abençoa-nos, ó Deus, leva os nossos lares em paz, e quando chegarmos lá, que possamos encontrar os nossos em paz também, em nome de Jesus, amém. Receba bem o seu irmão, irmã e amigo visitante, e se você assim o quiser, coloque a sua mão sobre o vosso coração e receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, vosso Criador, e que a unção, a proteção e as doces consolações do Espírito Santo do irmão, irmã e amigo visitante seja sobre as vossas casas, sobre as vossas vidas, sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, sobre a vossa saúde, sobre os vossos estudos, sobre o vosso trabalho secular, sobre o vosso projeto de vida e sobre o vosso ministério, agora e pelos séculos dos séculos. Aleluia, voltemos para os nossos lugares e cantemos o último cântico do ministério de adoração e louvor. Verdadeiramente Deus está nesse lugar.